Délis Ortiz. Quem não conhece ela? Délis, muito prazer em ter você aqui e muito obrigada por estar com a gente no Jornalistas, etc. Um grande prazer te rever. Prazer é meu também. É diferente a gente entrevistar e ser entrevistado, né? Vamos lá. De Cuiabá, no Mato Grosso, onde Délis Ortiz nasceu, as jovens saíam da casa dos pais casadas. Protestante com o desejo de mudar de vida, foi assim que, aos 17 anos, ela se mudou para Brasília com seu marido e primeiro namorado. Na capital, logo ingressou na faculdade de jornalismo, inspirada pelo rádio-jornal Voz do Brasil, que ouvia no começo do pôr do sol em Cuiabá. Ainda na faculdade, Ortiz descobriu com um professor que seu texto tinha imagem. Fez um estágio na TV Brasília e, em uma das suas primeiras experiências, entrevistou Tancredo Neves. Repórter decana do Jornal Nacional, a jornalista trabalha na Rede Globo há 30 anos. Correspondente da emissora para a América Latina por 5 anos, Délis Ortiz conta aos jornalistas e etc. quais notícias marcaram sua carreira e por que uma reportagem sobre abuso sexual infantil faz parte da sua experiência mais importante como repórter. Délis, a minha primeira curiosidade é sobre a sua infância. Você nasceu em Cuiabá, você passou toda a sua infância e um pedaço da adolescência, acho também em Cuiabá, no Mato Grosso, e uma vez você disse que o seu pai, que é venezuelano, radicado brasileiro, queria que vocês todos, os filhos, fossem trabalhar na roça. Que história é essa que você ia trabalhar na roça e foi parar no Jornal Nacional? A infância é bem interessante. Eu tenho boas memórias. Eu sou filha de uma cuiabana legítima que estava 9 meses na barriga da mãe e o pai foi assassinado. Então ela nem conheceu o pai. Então eu não conheci meu avô. Minha mãe casou, apaixonadíssima por um venezuelano que falava aquele português portunhol e ele era de uma família gigante, pai e mãe espanhóis, que fugiram do regime de Franco e foram engastalhando aí na América, né? Papai nasceu na Venezuela. Então, ele não tinha muita raiz, porque cada filho teve que ir para um lado. O filho foi para a Argentina, outros foram para a Bolívia, ele foi parar aqui no Brasil, né? E papai não tinha muita escolaridade no Brasil. Então, ele tinha um emprego público, né? Trabalhava no DNR, não era feliz com esse emprego, porque ele vinha de uma família abastada que foi perdendo tudo, né? Com essa fuga e cada um para um lado, e vovó também ficou viúva nessa história de briga de território, Acre e Bolívia. Meu avô também foi assassinado. Então, eu tenho 2 avós assassinados. Então, papai tinha essa inconstância, era meio cigano. Por ele, escreveu, não leu, amarra a trouxa e vai embora. E ele tinha essa vontade de tirar todo mundo da cidade e ir para o mato. Ele era tipo um fazendeiro frustrado. Tinha sítio, tinha chácara, não tinha dinheiro. Então, não era bem trabalhar na roça, era viver na roça. Ele E o que achava você achava dessa ideia? Nem levava a sério, porque minha mãe era tão rígida com isso. Minha mãe foi a primeira enfermeira do estado com um diploma de nível superior, né? Dava aula na faculdade, depois fez contabilidade, tinha 2 empregos, era funcionária pública dessas que se gabava da estabilidade no serviço e tal. Nunca, jamais ela arrancaria a raiz dela ali. Papai é que não tinha raiz. Então a gente era curioso. Eu acho hoje, olhando assim, já pensou se mamãe topasse? Mas não, a gente não levava muito a sério isso. E como é que foi que você foi parar no Distrito Federal, em Brasília, onde você mora há tantos anos, vinda de Cuiabá? Foi pelas mãos do seu pai ou pelas mãos da sua mãe? Ou pelos seus próprios pés? Acho que foi pelas mãos de Deus, porque a história é estranha também. Eu
eu tive uma infância dura, cheia de traumas assim muito pessoais, e eu lembro que eu pedi a Deus a vida inteira: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E um casal de americanos missionários, que eu sou protestante, então eu fui criado no meio de americano, missionário, Wycliffe, enfim. E eles me convidaram, eu grudava neles, né? Meu sonho era ir embora, quem sabe ir embora do Brasil. E a minha mãe sofria muito com essa ideia. E ela falava que não, que filho tinha que sair casado. Na época, todo mundo ia embora, né? Fim dos anos 70, as pessoas, adolescente, jovem, já era adulto rapidinho, né? Então, já ia morar sozinho, ou juntava com alguém. E no princípio protestante, não, né? Então, eu sabia que eu ia desonrar minha mãe se eu saísse por conta própria. Acabei saindo casada com o primeiro namorado, com 17 anos, e ele morava em Brasília. Então, eu vim para Brasília, casada, com 17 anos, e fui fazer vestibular, e fiz faculdade, e me formei em jornalismo. Ah, isso explica o mistério de você ser avó, né? Você começou muito cedo a carreira, aí, aos 17 anos, então você já era uma senhora casada, residente do Distrito Federal. Só que com 17, não tinha uma viva alma para dizer você é criança, porque eu era enorme, grandona, todo mundo pensava: ah, não, essa daí está ficando para titia e tal. E eu era criança ainda, né? Era muito nova ainda, mas não tinha essa coisa de coitadinha, tão novinha, nada disso. Então eu vim para cá, mas eu não tive filho logo, tão cedo, né? Demorei, eu acho que uns 4 anos. Mas a minha família toda casa muito cedo. Minhas filhas casaram. E daí você fez a Universidade de Jornalismo em Brasília, porque você já queria fazer jornalismo ou também foi levada por uma ou outra circunstância? Aí tem uma história interessante que você me fez lembrar. Cuiabá é uma terra muito quente. Então, o pôr do sol é simplesmente lindo. Quanto mais quente o dia, mais maravilhoso é o pôr do sol. Então, era bem na hora, aquele solzão vermelho, aquele entardecer vermelho, e o Guarani tocando com a Voz do Brasil entrando no ar. E eu achava o máximo, porque Cuiabá uma hora antes, né, e falava assim: em Brasília, 19. Eu achava o máximo, eu falei: eu quero ser essa mulher. Então, sem saber muito bem, quando eu era criança, eu já ouvia essa voz no rádio, eu comecei a sonhar com rádio, eu vou trabalhar em rádio. Não sabia nada de coisa alguma, porque era inocente. Que interessante. Então quer dizer que a primeira mídia que te passou pela cabeça foi o rádio e não a televisão, onde você está há tantos anos, né? Aliás, esse é um caso raro, né, Délis? De gente que entrou numa mídia e ficou, lá permaneceu, fez a carreira toda dela. Você, tirando uma breve passagem pelo INCRA, eu sei que você começou a trabalhar como funcionária, estagiária, você conta depois, no INCRA, em Brasília, não é? Aí você sustentava os seus estudos, a faculdade e tal. Mas daí você logo entrou no SBT e depois fez vários jornais do SBT até ir para a Globo, ou seja, você casou com a televisão, né? Ou foi você que escolheu a televisão ou foi a televisão que te escolheu? Esses empregos anteriores, meu primeiro emprego foi nas Pernambucanas quando eu tinha 14 anos para pagar o que eu queria fazer. Então, trabalho sempre existiu. Nas Pernambucanas de Cuiabá? De Cuiabá, eu tinha 14 anos. Eu queria ir para um congresso, uma viagem, e mamãe falou: eu não tenho só você de filha, então eu trabalhei e ganhei se trabalhar. Ela foi, assinou, autorizou, trabalho infantil, né? E ganhei muito dinheiro nessa época. E eu fui para o INCRA, que na verdade era Projeto Nordeste, para poder pagar meus estudos. Porque para eu estudar na UNB, eu teria que ficar por conta, porque é só de dia. E eu precisava me sustentar também. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém pagando para mim.
Então, arrumei um emprego e pagava a minha faculdade. Porque com 17 anos, eu passei em concursos aqui, mas não podia ser chamada, porque eu não tinha título de eleitor. E por que você não tinha título de eleitor? Eu tinha 17 anos. Ah, sim. Então era complicado, né? Eu vivia com a Constituição debaixo do braço para dizer eu casei, eu tenho maioridade, não adiantava nada. E aí eu arrumei esse emprego, pagava minha faculdade, mas o emprego me deixava assim, eu não quero isso para mim. Todo mundo fala estabilidade, não sei, mas eu não quero estabilidade, eu quero realizar um sonho, eu quero ter prazer no que eu faço. Né? Enquanto eu estava lá, eu trabalhei com muito carinho, mas aí quando nasceu minha primeira filha, eu precisava ainda daquele dinheiro para pagar, porque eu me formei grávida, uma semana depois ela nasceu. E aí eu precisava desse emprego, sabe, a necessidade. Mas na segunda gravidez eu falei, da agora não passa. E na época a licença maternidade era só um mês. Então eu peguei a licença maternidade e fui procurar emprego. Eu ouvi dizer que tem uma vaga na Radiobras. Que era o seu sonho. Eu fui atrás do rádio. O Garófalo aqui, que era da Brasília FM, que tinha aquela voz também aveludada, riu de mim e falou assim, com esse sotaque, Porta Verde, mas nem que... Não sei. Aí eu fui procurar emprego, porque na faculdade eu tive um professor que vinha falar comigo, o seu texto tem imagem, Denis. Você escreve com imagem. Você tem que fazer um estágio em televisão. E ele me botou para fazer o estágio obrigatório na TV Brasília. Eu fui, fiz. Tem até um episódio interessante que no primeiro dia lá, fizeram uma montagem comigo, me levaram para fazer matéria de polícia, e teve exumação de corpo, IML, e eu pensava, se eles pensam que vão me fazer desistir, de jeito nenhum, eu encaro. E aí... Era uma espécie de trote, assim, para iniciantes? Foi uma maldadezinha, mas eu estava firme. E aí, né, me deram uma pauta uns dias depois, e o cinegrafia, a pauta era um negócio, a inauguração do busto de Israel Pinheiro na Praça do Buriti, que fica em frente ao Palácio do Buriti, que só tem um Buriti ali no meio da praça. E ia ser assim, tipo 11 da manhã, e o cinegrafista Joaquim, velho Joaquim aqui de Brasília, ele ia para um lado, ia para o outro, baixinho assim, apressadinho, deu 9h30 e ele falou assim, vamos indo. Eu pensei, nossa, mas lá para 11 e eu já vou indo. E aí eu falei assim, tá bom, você que sabe das coisas, não sei de nada, então vamos. Inauguração. Então você faz faculdade para fazer uma inauguração. Você estreia uma inauguração de busto. Mas tudo bem. Aí a gente chega lá, e naquela época tinha aquele VTzão que carregava, então tinha o pau de luz, o motorista, o carregador de VT, e o cinegrafista, mais repórter, o carro ia lotado, 5 pessoas. Aí a gente está lá descarregando material, tal, equipamento. Esse Joaquim, cinegrafista, bate no meu ombro e fala, olha lá quem está descendo do outro lado da praça. Era nada mais, nada menos que Tancredo Neves, que também errou o horário. Ele chegou para essa inauguração com o horário errado, ele chegou muito antes. Vai ser mineiro assim lá na China, né? Mas enfim, ele falou, vamos entrevistar esse cara é o cara. E era a época em que tinha o colégio eleitoral, estavam decidindo sobre ele. E esse Joaquim me empurrou, eu não sabia nem o que perguntar, sabe, caipira, mal começou, ainda estava na faculdade. E aí eu cheguei para ele e falei assim, ele não parecia a pessoa da TV, quando você vê pessoalmente, não é a mesma coisa, né?
Eu falei assim, doutor Tancredo, me desculpe, eu sou estagiária, não sei nada de coisa alguma. O que eu pergunto para o senhor que vira manchete amanhã? Essa é uma ótima pergunta, feita para a pessoa certa. Ele Deu bateu certo? no meu ombro, gostei de você. Pergunta se eu vou ser candidato. O senhor vai ser candidato? Bom, ele anunciou a candidatura ali. Aí eu falei assim, posso pedir mais uma coisa para o senhor? Não conta para mais ninguém. Você era estagiária, você não era boba, hein? Essa segunda Sério, pergunta foi boa. não conta para mais ninguém. Aí ele falou, sua, segredo, ninguém sabe nem que eu falei com você. Aí começaram a chegar a entourage lá e tal, levaram ele para o palanque. Aí chegou a grande imprensa e eu, estagiária da TV Brasília. Ainda fiz a matéria sobre o busto, os discursos e tal, não sei o quê. E estagiária não podia aparecer. Eu era estagiária obrigatória da faculdade, era matéria, né? Então, o máximo que aparecia era a minha mão, assim, meu braço. Mas eu fiz a materinha do Mas busto. o crédito você ganhou. Você foi a estagiária que arrancou a declaração. Não! Não existia isso. O sindicato fica em cima, estagiário não é profissional. E aí Sim, eu a TV voltei podia para a ser TV punida por Brasília isso. e trouxe a matéria do busto. Imagina, olha a noção de importância. Trouxe a matéria do busto e tal. Eu falei assim, tem também uma entrevista aí na fita com o Tancredo Neves. Aí todo mundo saiu descabelado. Que loucura, por que você não avisou? Não existia celular, eu não fui para Orelhão, não tinha esse negócio de motoqueiro, a velocidade era outra, né? Então, eu lembro que fez fila lá na redação da TV Brasília de gente para pegar a entrevista. Na época havia um compartilhamento também, né? A TV Manchete tinha uma sociedade com a TV Brasília. E eu lembro disso e falo assim, foi aí que eu comecei, sendo honesta comigo mesmo e com a pessoa, não sei nada de coisa alguma, me ajuda aí. E tudo que apareceu dessa matéria foi sua mãozinha segurando o microfone. Tudo que apareceu de você nessa matéria foi sua mãozinha. E olhe lá. Mas eu fiquei feliz, fui eu. Agora essa história está registrada, tá vendo? Para a posteridade. A mãozinha era de Délis Ortiz, já na flor dos seus quantos anos? 20 e poucos anos, então. 21. Eu ainda estava na faculdade, né? E estava começando a ficar grávida. Então, já naquela época, era essa sua vocação, né? Então, desde então, a Délis Ortiz, ela cobriu quase todas, praticamente todas as eleições presidenciais desde a democracia. Ela cobriu também todos os governos, tirando o primeiro governo Dilma Rousseff, que você estava como correspondente da Globo em Buenos Aires, né? Agora, Délis, você cobre o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro vê o veículo para o qual você trabalha, que é o Jornal Nacional, basicamente, a TV Globo, vê como inimigo do governo. Como que é trabalhar dentro de um governo que vê o seu veículo como inimigo número 1? Como é que isso afeta, atrapalha o seu trabalho? Ajudar, eu tenho certeza que não ajuda, né? Olha, eu nunca fui muito vista como amiga nem inimiga. Eu tenho sido criticada dos dois lados, né? De um lado me criticam dizendo que eu sou petista e de outro que eu sou bolsonarista. Para mim é um elogio, então está equilibrado. E a gente não tem que ser amigo de ninguém. A gente tem que ser a pessoa que narra a história que a gente assiste, que a gente escuta, que a gente apura, e com respeito. Isso eu aprendi desde os meus princípios protestantes, que a gente respeita o semelhante. Então, você já tinha mencionado isso. Você é protestante e é protestante histórica da Igreja Presbiteriana, né? Eu estava lendo esse livro do Juliano Speer, que escreveu um livro muito legal chamado O Povo de Deus. E ele faz, inclusive, uma crítica a nós, jornalistas, que a gente trata
protestantes / evangélicos como se fosse uma coisa só e que há muitas diferenças, muitas nuances. Por exemplo, você da Igreja Presbiteriana de Brasília faz parte dos protestantes históricos, que são diferentes dos protestantes ditos evangélicos, das linhas pentecostal e neopentecostal, né? Você acha que os jornalistas ainda tratam isso de maneira estereotipada, eventualmente preconceituosa, ou seja, equivocada? O equívoco está desde do conhecimento sobre religião, né? A religião é cristianismo, Cristo o centro da religião. Então aí entra católico, evangélico, cristão, todo mundo que professa a fé em Cristo Jesus. Mas hoje em dia você lê gente até culta que confunde as coisas e fala, ela é da religião evangélica, aquele é da religião católica. Não é. O Cristo é o mesmo. A doutrina, o modus operandi do exercício da fé é que varia. Uns são mais barulhentos, outros são mais silenciosos, uns são mais ligados à teologia e presos à teologia, que é o caso dos presbiterianos, e outros mais intuitivos, né? Não são muito aferrados à palavra. Mas é com Deus isso, eu sou tranquila, mas eu sou do tempo que se chamava crente. Fulano é crente, né? Agora todo mundo é evangélico, não tem problema. E esse protestantismo foi uma escolha sua ou você herdou da sua família, dos seus pais? Você chegou, inclusive, a dar uma Bíblia de presente para o Bolsonaro. Foi uma demonstração? Foi com que intenção que você fez esse presente, Délis? Olha, se eu olhar aqui para trás, deve ter um monte de Bíblia aqui. E eu sou incapaz de chegar num lugar sem nada. Uma caixa de chocolate, um livro. E era fim de ano, quando eu comprei uma dúzia de Bíblia linda, com capa envelhecida, e é a Bíblia de estudo, que vem com uma régua, com as cores de cada assunto, por exemplo. Sobre amor, tudo está sublinhado com a cor de rosa, sobre pecado, a cor cinza e tal. E eu distribuí para um monte de gente. E fui para o café da manhã com o mesmo pensamento. Eu acho que eu não via nada demais, não vejo nada demais. Não é amizade. Distribuir Bíblia, se distribui para bêbado na rua, para mendigo, para estranho. Não era um mimo, não era um presentinho. Então, eu não vi nada demais para tanto escândalo, mas eu gosto quando você faz alguma coisa e ela assume uma dimensão maior do que deveria, não dependeu de mim. Então, não vi nada de antiético nisso, nem de intimidade em nada disso. Faço isso com outra pessoa. Eu acabei misturando duas perguntas e uma ficou faltando. Sua família já era protestante ou essa foi uma escolha sua da idade adulta? Ou como foi? Eu nasci num lar cristão. A minha mãe já era filha de protestantes e padrasto também. Meu pai era filho de judia, né, judeus. Então, na verdade, minha avó era judia. E a gente é batizado quando é criança e tal, mas a escolha é na adolescência. Você vai fazer a profissão de fé. E eu era muito radical. Eu me intitulava crente roxa. Então, ninguém escolheu por mim. Eu escolhi e para mim, a essência da minha história está nisso. Eu sou o que sou por causa disso. Então, você falou em crente, né, que era uma palavra que se usava, um termo que estava muito em voga há pouco tempo. E ainda hoje as pessoas associam os crentes ou evangélicos, basicamente hoje os neopentecostais e pentecostais, a essa imagem do
da mulher com cabelo comprido, a saia comprida, né? O marido sempre com a Bíblia debaixo do braço. Então eu vou insistir mais um pouco, porque essa eu acho que é uma crítica que a gente podia fazer mesmo, né? Tem ainda alguns estereótipos que, por desconhecimento mesmo, eu acho, você citou o desconhecimento, eu acho que ele é a principal razão mesmo disso tudo, né? Eles ainda rondam isso, e a religião me parece que vai ser uma coisa muito importante também nas eleições de 2022. Então, o que a gente poderia começar a fazer para colocar as coisas, os pingos nos is e as coisas no lugar? Por exemplo, você acha que os protestantes deveriam ser chamados de protestantes históricos, protestantes evangélicos ou cristãos de forma geral? Como que você acha que essa confusão pode começar a clarear? Evangélicos, hoje, para quem conhece, são especialmente os neopentecostais, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus é pentecostal, mas ela não é neopentecostal. Então, são de denominação, tem várias, e tem uma em cada esquina. Então, eu considero que a Bíblia fala que quem não espalha, junta, né? Quem não está espalhando, está juntando. Então, deixa com Deus se está bem do jeito que tinha que ser, se agrada a Deus ou não. Não me cabe julgar. A gente é muito tentado a julgar. Estes sim, estes não, vamos, pá. Não, eu prefiro considerar cristão, onde Cristo é a razão da fé. Então, o julgamento sobre fez bem feito, fez mal feito, devia estar colado com político, não devia, está usando a igreja, está usando... Você a ver com Deus. Eu não, nem condeno, nem aprovo, mas observo. A Délis Ortiz, em fevereiro deste ano, ela completou 30 anos de Jornal Nacional, 30 anos de Globo e 30 anos como um dos rostos mais conhecidos do Jornal Nacional. Você é a decana do Jornal Nacional, não é, Délis? Eu tenho um prazer nisso, porque também tiro meus proveitos, né? Isso que eu queria perguntar. Na qualidade de decana, você tem benefícios, privilégios, como funciona? Não, mas eu acho assim, eu conquistei um respeito, claro, ainda pasto, igual qualquer repórter, né? Mas existe um respeito, existe não é nem admiração, porque hoje a juventude sai e todo mundo é doutor, pós-doutor em alguma coisa e tal, então sabe mais do que você, não interessa, o tempo não é posto, né? Mas o respeito me encanta, eu cultivo bastante isso, do mesmo jeito que eu respeito a criançada que está chegando, porque eu acho que é uma outra geração, é muito mais dinâmica, tem uma visão muito mais rápida, né? Eles me respeitam e eu gosto disso. O fato de eu ser, não é só ser antiga, é ter construído essa credibilidade, esse respeito. Eu prezo muito por isso. Muito. Porque o que eu fui ontem não serve para hoje. Hoje é um novo dia, então eu tenho que construir tudo de novo hoje. Você estava em dúvida quando a gente falou se você era decana ou se o Losecan era o decano. Existe aí uma controvérsia nessa questão? É que ele fez as contas de quando ele entrou para a TV Globo, começou no Jornal Nacional, não sei o quê, deu mais do que eu. Essa conta é dele. Mas de idade, pode ter certeza que sou eu. Délis, em 30 anos de Jornal Nacional, o que você acha que foi, qual você acha que foi a matéria, a sua melhor matéria, ou pelo menos a que te deu mais satisfação? É meio ambíguo, porque a que me deu mais, que teve mais peso na minha visão, não exatamente me deu mais satisfação, que foi o impeachment de Fernando Collor. Aquilo foi um momento que eu era muito nova, não tinha dimensão, mas eu acompanhei toda a CPI. Eu lembro que eu tive um sonho
e eu tinha aprendido a escrever o sonho. Sonhou, escreve. E eu sonhei que vinham, naquela época tinha Opala, né? Tinha uma ponte, 2 Opalas. Um atravessou e o outro veio atrás e desceu um monte de gente armado e matou o Collor. Era o Collor. Mas quem matou também era o Collor. Então, eram 2 Opalas iguais, com 2 pessoas com a cara do Collor. Em papéis diferentes, um como vilão e outro como vítima. Um morreu, o outro matou. E eu escrevi aquilo e pensei, vai ser algum atentado. Vai ter algum atentado. Aí eu chegava cedo no Palácio do Planalto. O máximo que aconteceu foi um soldadinho que desmaiou da rampa, porque o Collor subia a rampa praticamente todo dia. E eu falei para o cinegrafista, cuidado, alguém vai atirar e tal. Pá, caiu o soldadinho, porque tinha desmaiado de fome. Só isso, não aconteceu nada e tal. E passou um tempo, aí começou a CPI, aí veio o depoimento do Pedro Collor. Eu não conhecia, não sabia. Ele tinha sido capa da Veja, mas não me chamou a atenção. Olha, que esse Pedro Collor entrou na CPI, era o Collor. Era a mesma cara. Ah, o seu sonho. E foi mais ou menos isso que aconteceu, matou politicamente. Né? Que interessante. Rememora para quem perdeu essa parte da história ou não se lembra. O Pedro Collor era o irmão do Fernando Collor, de fato parecido fisicamente com ele, inclusive, mas foi o irmão que foi responsável pelo afastamento dele, foi o irmão que denunciou o Collor, né? E precipitou todo o processo que acabou na renúncia dele. Eu acompanhando isso tudo, muito nova, eu nunca fui mística, nada disso, mas eu acompanhei, eu sonhei, anotei, fiquei acompanhando. E eu fui até a porta do Palácio do Planalto, naquele momento em que ele olhou no relógio, assinou a ordem de afastamento e, empinado, não mandava o braço a torcer, né? Aquilo me fez lembrar uma lição que minha mãe, minha avó, tataravó, todo mundo sempre ensinou. A soberba é o princípio da ruína. E quando eu vi aquele homem saindo assim, e ainda soberbo, mas já em plena ruína, eu pensei, pois não é? E isso me chocou. Não tive prazer em fazer nada daquilo, ver a destruição da imagem de alguém, né? Eu acho muito, é humilhante. Eu fico com vergonha pela pessoa, mas foi a mais importante que eu fiz até hoje. Então foi um momento histórico. Um momento histórico. Mas que não te deu satisfação, porque afinal de contas tratava-se de um afastamento de um presidente da República. Embora, se você hoje vendo de longe, era a democracia amadurecendo. E Délis, eu sei que você teve uma matéria que te deu orgulho e satisfação, embora talvez não alegria, que foi uma reportagem premiada sobre abuso sexual, né? Essa então foi um pouco diferente, que ela te deu muitos momentos de tristeza. Uhum. Naquela época, não se tratava de abuso de criança abertamente, muito menos na televisão. O máximo que já haviam publicado era com título errôneo de prostituição infantil. Eu achava um absurdo isso. E eu vivi minha infância, tudo, vendo essas coisas. Eu tinha isso na minha cabeça, um dia eu vou ser útil, um dia... E eu pedia, deixa eu fazer. Não, isso não é assunto para televisão, esse é mundo do cão e não sei o quê. Era esse o conceito da época. Aí veio a CPI da prostituição infantil, da exploração infantil.
exploração sexual, uma coisa assim. E como esse assunto começou a ser pautado, eu voltei com tudo, deixa eu fazer um Globo Repórter, tarará, tarará. Quando finalmente deixaram, valeu bastante a espera. Eu recebi a seguinte declaração do Schroeder na época. Você tem a melhor equipe, você vai gastar o tempo que precisar e o orçamento que precisar. Isso não existia, né? E a pauta era gigante, apareceu coisa de dentro e de fora do Brasil, cada história cabeluda. E a equipe que foi me buscar no hotel, para a gente começar a matéria, estranhou que fosse eu, né? Uma pessoa tão Brasília, tão dura, né, e tal. Como que ela vai tratar de um assunto tão delicado? E somos amigos até hoje, porque na primeira entrevista que a gente foi fazer, nós começamos com aquele abuso que era ainda muito novidade, que era cibernético. E a gente foi entrevistar um casal que trabalhava com isso, que tinha um cuidado com isso, que investigava na rede e denunciava e flagrava tanta coisa. E tinha tanta foto, tanta imagem de crianças, o olhar que já não tinha mais nem alma. A gente saiu dali chorando. Ali a gente já, né? E foi um trabalho que durou 3 meses. Nós fomos também para o Paraguai, nas 4 regiões, norte, nordeste. Não, no norte nós não fomos, nós fomos, né, nordeste, sudeste, sul, né, nessas regiões. E tinha a história de gente muito pobre que foi abusada, tinha história de bebê que foi abusado, tinha história de meninos que foram abusados no Maranhão, era um prefeito, tinha história que envolvia políticos, que envolvia cabos eleitorais, e, via de regra, esses processos eram arquivados. Envolvia ou professor, ou pastor, ou padre, ou político, ou parente, ou pai. E eu me lembro de um empresário que tentou impedir que esse Globo Repórter fosse ao ar. Então, até o último minuto ainda tinha liminar, tentando impedir. E foi um trabalho que me deu... foi uma catarse que todos nós fizemos de alguma forma, né? E eu não esqueço nunca de uma investigação, uma operação internacional onde o Brasil fez corpo mole, não participou como devia. E a gente foi atrás de um personagem, achou o cara que era pedófilo, sei lá o que e tal, e a gente foi atrás, fazer justiça e tal, e quando a gente chegou lá, era um velhinho, uma velhinha, eu cheguei gravando secretamente e tal, era um velhinho, uma velhinha que tinha um filho sindrômico. E eles não sabiam que esse menino, que também não sabia de coisa alguma, passava a noite inteira fazendo o que não devia na internet. E quando a gente saiu de lá, um dos colegas disse: eu tenho um filho assim. Aí a gente chorou tudo de novo e a gente aprendeu a não julgar assim na lata. Foi um tempo muito rico, uma ferida que abriu em todos nós. Mas e depois que a matéria foi ao ar, que o Globo Repórter foi ao ar, eu comecei a receber cartas. Na época ainda tinha muita carta, né? De gente com 50 anos dizendo: foi libertador ver que a culpa não foi minha. Quando eu era criança, fizeram isso comigo e eu carreguei a culpa a vida inteira. Retornos dizendo: lembra daquele fulano vereador? Pois é, o processo dele foi desengavetado e ele vai ser julgado. Lembra do prefeito não sei o que perdeu a eleição?
lembra do empresário não sei o que, perdeu a guarda da filha. E assim foi, né? Esse retorno tão imediato é chocante para a gente, que a gente faz, cobre congresso a vida inteira e vê repetir, retroalimentar a mesma história, a mesma corrupção, o mesmo crime, as mesmas coisas. Nesse caso, não. Eu vi que valeu a pena ser jornalista. Interessante. Para uma grande repórter de política com tanta experiência, tanto prestígio em Brasília, a matéria mais importante, pelo visto, então, foi completamente fora do circuito do poder e teve, de alguma forma, um final redentor, né? Que é o que nem sempre acontece na política. E de lá para cá, isso passou a ser pauta diária. Você ouve hoje, você vê a polícia trabalhando em cima, você vê a história escancarada. Eu não sei se isso inibe. Desculpa aqui. Mas naquele momento foi uma matéria marcante e um divisor de águas, né? Me diz uma coisa, a gente consegue ver essa matéria? A Globo disponibiliza os Globos Repórteres antigos? Acho que sim. Está na internet? Né? Quem quiser, como faz? Não tem um site assim de programas agora antigos? Agora é Globo Player, né? Mas eu acho que pode pedir oficialmente e tem um arquivo, sim. Ainda mais que foi premiada. Você, como decana do Jornal Nacional, você tem que chegar lá e pedir para liberarem para a gente poder assistir. Eu peço. Tem que ser. Délis, foi um grande prazer falar com você. Muito obrigada por estar aqui. Adorei as histórias. Eu aposto que muita gente também se surpreendeu ao ver o lado desconhecido da Délis Ortiz, que entra toda noite na nossa casa e a gente não sabe quem é. Délis não é notícia. Délis não é notícia. Ou se e dava um livro, pelo pouco que você contou, daria umas 3 entrevistas, pelo menos, e um livro, não é? Délis tem o que contar, sim. Eu lembro de você, quando você foi para a TV Globo, e eu ensinando a passar batom. Tem que passar batom, menina. Lembra? Foi isso mesmo. Eu me lembro que você falava desde essa época essa expressão, essa palavra menina que você usa até hoje, né? Para com isso, menina. Faça isso, menina. Eu me sinto mais velha que todo mundo. Délis, muito obrigada. Adorei a conversa. E boa sorte. Só conta se você tem algum novo projeto aí fora da TV, dentro da TV, alguma coisa que você possa contar, ou ainda uma coisa que você gostaria de fazer num futuro próximo. Monte. Eu tenho o desejo de escrever livro, mas eu quero me dedicar, quando eu parar para fazer isso, livro de memórias. Livros... eu já escrevo... letra que acaba virando música, eu tenho algumas, e eu gosto. É pena que a gente não consegue parar, né? E quando eu estou zangada, chateada com alguma coisa, eu falo assim, presta atenção, eu sei fazer bolo, eu vou embora. Então eu tenho um projeto, eu queria tanto ter um restaurante, a família não topa a parada, mas eu quero escrever. Eu tenho essa necessidade. O pouco que eu escrevo já virou música. Eu tenho algumas músicas. Gravadas? Opa! Eu cantando, ninguém nunca deixou. É só a letra. Fala sua preferida. A minha preferida das músicas? Uma que é como se eu fosse um pássaro que voasse bem alto, fugindo das angústias, dos problemas, das dores, e sonha um sonho emendado com o infinito do azul, e aí volta avisando para as pessoas: o que parece céu pode ser inferno, o inverno pode ser o calor pode ser frio, e é mais ou menos isso. Eu mando para você depois. Mas essa foi gravada? Gravada. Opa! A gente vai tocar um pedacinho aqui, então. Tá bom. Você está fazendo comigo. Valeu, adorei a conversa. Délis, volta sempre. E um beijo para você.
Tchau.